conosco em cada um de nós. Oh, meu Deus, a vida do nosso irmão Zé Carlos também. Nós temos orado pelo teu filho, pedindo ao Senhor que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que o remédio, Senhor, cada medicamento que ele tomar, que seja tudo guiado pelo Senhor, que o Senhor, possa estar continuando cuidando do teu filho. Guarda ele, guarda o irmão Zé Carlos, sustenta ele, irmã Ana, fortalece, Senhor, a vida dos teus filhos. Oh, meu Deus, continua cuidando de cada um de nós. Fica conosco, meu Pai. Fica conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os nossos, viu? Em nome de Jesus, tá? Aí agora eu quero convidar você a voltar para o lugar e eu vou passar a palavra para você deixar. E nada resolvia. Depois que as duas foram na minha casa, ungiram minha perna, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o pessoal do posto de saúde foi na minha casa e já me encaminhou para o hospital. Fiquei 20 dias internada e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje está fazendo 1 ano e não tive mais nada. E tem mais um testemunho que eu sou muito agradecida, que eu, na verdade, não sei nem como agradecer. A nossa querida irmã Késia, que quando eu decidi fazer meu curso técnico de enfermagem, a gente ia fazer pago, eu e meu marido. Depois eu falei para ele, não, vamos colocar nas mãos do Senhor. Se for da vontade do Senhor, eu vou conseguir de graça no Parreiras. Aí conversei com a irmã Késia e falei, me ajuda em oração. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, no mês de julho agora, dia 11, eu formei, terminei agora o meu estágio e agora só falta fazer a carteirinha do Corém para exercer a minha função. Eu só estar aqui no círculo de oração. Eu digo que se eu pudesse, fisicamente falando, estar aqui todos os dias, eu estaria, porque a minha maior alegria é estar orando com a igreja, estar orando com os irmãos, porque essa obra começou foi com oração, e com muita oração, e com muita intercessão, não só minha, mas de muitas pessoas que se uniram para pedir a Deus, para que essas portas não fechassem. Quantas guerras nós passamos, quantos problemas, quantas situações que pareciam ser intransponíveis, mas a igreja se uniu em oração, para falar com Deus, para profetizar, para declarar vitória, para chorar aos pés do Senhor. E até aqui Deus tem nos ajudado. Deus tem ajudado esta obra. Então eu sou muito grato pelo círculo de oração, que eu sei que as irmãs que estão orando aqui, que estão orando lá no Luanda, estão conosco juntos nesse propósito. Porque, irmãos, igreja não é só aquilo que se vê aqui na frente, pregação, louvor. A igreja, ela vive mais no anonimato, ela vive mais onde ninguém vê, onde só Deus conhece, que é no joelho, que é na boca no pó, que é no clamor. E eu louvo a Deus, porque é por isso que nós somos mais que vencedores. Porque nós temos uma igreja que ora. Nós temos vocês que oram. Nós temos vocês que clamam e que estão alinhados no mesmo propósito de buscar a Deus. Então, irmãs, irmãos, muito obrigado por vocês existirem, por vocês estarem aqui, por vocês fazerem parte desta obra e por poder contar com a vida de vocês. Nós ouvimos esse testemunho maravilhoso, testemunhos maravilhosos da nossa irmã. Ficamos muito alegres por isso. E eu sei que muito mais Deus tem feito no decorrer desse tempo do ciclo de oração. Muitas vitórias têm acontecido, muitas respostas. Às vezes os irmãos recebem uma bênção e pensam assim, recebi a bênção. Tem muita gente que até diz, eu não estava nem buscando, eu recebi. Mas é porque tinha alguém de joelho orando por você. Eu disse sobre a ficha de membro, que é muito importante quando a gente se conecta com o corpo de Cristo. Porque cada oração que é feita, Senhor, abençoa os membros da igreja.
aonde tem um membro que declarou com a sua boca, que deixou a sua marca, a sua assinatura como membro da igreja, aonde tem um membro que participa da ceia, onde ele estiver, quando as irmãs oram, o Senhor abençoa os membros, mesmo que não seja citado o nome, ali a mão de Deus vai alcançando, ali a mão de Deus vai curando, vai libertando, vai abrindo portas. Esse é o poder da oração, esse é o poder da igreja. Aleluia, que os céus e a terra se movem quando a igreja de Deus ora. Eu quero convidar você para louvar a Deus comigo. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Glória a Jesus, lembrando que estamos prosseguindo aqui na nossa festividade do 17º aniversário da Missão Glória de Cristo. E olha que bonito, nem sei quem é que fez essa ornamentação, mas que Deus abençoe, depois eu descubro quem. Eu sei, irmãos, tem pessoas que não gostam de se revelar, mas eu não posso deixar a minha essência, que é de agradecer. Amém? Eu agradeço porque eu sou grato, não porque eu sinto na obrigação de agradecer, mas é porque eu sou grato. Eu sei o que é, irmã Kézia, quando eu pego esse violão aqui, eu me lembro do primeiro culto que nós tivemos. Janete estava lá, não estava, Janete? 17 anos atrás, na garaginha, quente, chovendo, e eu lá, abri o culto, era com uma guitarra, abri o culto, do começo ao fim, né? Era só eu para estar ali à frente. E toda vez que eu pego esse violão e venho tocar aqui, vejo essa igreja cheia, e vejo um tanto de gente tocando e cantando igual ontem, né? Igual foi também de manhã lá no Luanda, eu fico muito agradecido a Deus, porque nós começamos sem nenhuma possibilidade de continuar humanamente falando. Nem dinheiro para aluguel a gente tinha. Mas o dono do salão falou, vocês podem entrar, paga com 30 dias. Foi corajoso, né? A gente não tinha nenhuma chance de continuar, a não ser Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. E é por isso que nós estamos aqui. Então eu louvo muito a Deus. E eu agradeço, irmãos, eu agradeço. E né, se alguém fica constrangido de eu citar o nome e agradecer, aí não posso fazer nada. Eu não posso negar a minha essência, né, que é de gratidão. Vamos ver a palavra, Atos capítulo 12. Glórias a Jesus. Deus, aleluia. Oh, Jesus, tu és fiel. Aleluia. Nós te agradecemos. Aleluia. Oh, Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Herodes estava para o fazer comparecer. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa.
e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Amém? Nós vamos agora aqui para o versículo de número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua presença, pela tua palavra. Pai querido, é um texto, Senhor, maravilhoso que nós vamos meditar aqui nesta hora. Fala tudo que nós precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus. A glória, glória, glória a Deus. Irmãos, esse texto fala da prisão do apóstolo Pedro. Ele foi preso logo após ter matado Tiago, que também era apóstolo do Senhor. Tiago, irmão de João. E Herodes, que era o governador dessa região nessa época, ele ficou muito feliz ao ver que os judeus aprovaram a morte do apóstolo Tiago. Então ele pensou: eu vou matar mais. E ele mirou em Pedro e disse: eu vou matar Pedro, só que eu não posso matá-lo agora, porque está na época da Páscoa. Quando diz com asmo aqui, está falando da época da Páscoa. Então ele manda Pedro para a prisão, para que ele ficasse até passar a Páscoa. Então Herodes ia apresentá-lo ao povo e depois dar a ordem de execução. Porém, nesse processo, Deus tinha outros planos com a vida de Pedro, outros propósitos. A Tiago, Deus permitiu que ele fosse um mártir, que ele morresse e fosse para a glória. Mas para Pedro, Deus tinha ainda planos nessa terra. Quem determina a nossa vida é Deus. O nosso caminho, nosso futuro, nossa história está nas mãos do Senhor. E não acontece nada na vida do homem e da mulher de Deus, a não ser que Deus o permita. A sua vida está escrita pelo dedo de Deus. E não é Satanás que vai determinar, não são as pessoas, não é Herodes. Quem determina quem vive e quem não vive é o Senhor, Deus, o nosso Deus. Então, Herodes pensou: vou matar Pedro, só que Deus disse: não vai matá-lo. Só que aqui tem um detalhe muito importante, que é sobre isso que eu quero falar, que se encontra no versículo 5. Pedro era guardado na prisão. Oh, aleluia! Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ele estava preso, a igreja não tinha força política para tirar ele de lá, não tinha dinheiro para tirar ele, não tinha força humana, mas a igreja aprendeu o caminho da resposta, que é o caminho da oração. Meu irmão, minha irmã, não importa a crise, o problema que você estiver passando, você sabe o caminho da resposta. E o nosso caminho se chama oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da bênção. A oração, meus irmãos, ela destrava. Ela abre portas aonde não tem portas. Faz o impossível se tornar possível. Eu estou falando com pessoas aqui que têm
vocês. Amanhã a gente continua aqui, em nome de Jesus, com o Bispo Anderson. Venham participar conosco às 19h30, amém, gente? Amanhã até às 21 horas, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Vocês que estão nos vendo com a circunstância. Não se intimide com as coisas ruins que podem estar acontecendo na sua vida. Não se paralise por causa disso. Apesar de tudo, continue orando. O que eu aprendo aqui também é que a igreja não abandonou Pedro. Irmãos, isso é muito lindo. Da igreja não se esquecer daqueles que estão em aflição. Eu ouvi aqui hoje muitos nomes que eu sei, alguns eu não sei, que estão passando dificuldades na sua saúde. Isso é a igreja, a mesma igreja que orava pelo Pedro, que não se esqueceu daquele servo de Deus na prisão, é a mesma igreja que não se esquece hoje dos que estão enfermos, dos que estão problemáticos, daqueles que não podem caminhar. Nós, como povo de Deus, nós precisamos ter essa visão e esse amor no coração. Há muitos que não conseguem, há muitos que não podem, há tantos que estão em situações de prisão. Nós não podemos abandoná-los, deixá-los à própria sorte, esquecê-los nos seus cárceres. Nós precisamos colocá-los na presença do Senhor através das nossas orações. É isso que a igreja fez por Pedro. E olha que coisa linda, a igreja fazia contínua oração. A oração contínua. Em outro texto diz que a igreja fazia uma fervente oração. Que quer dizer que era uma oração que não parou. Que ela foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela foi indo perseverante. A vitória da oração está na fé e está na perseverança. Eles oraram um dia, não aconteceu nada, oraram outro dia, não aconteceu, foram orando, até que aconteceu. Aleluia! Entra numa contínua oração pela sua família, pela sua saúde, por aqueles que estão perdidos, pelos nossos amados irmãos que não podem vir à igreja. Entre numa constante e fervente oração. Quando a Bíblia diz em outra tradução que é uma fervente oração, quer dizer que era uma oração cheia de poder, de ousadia, de coragem, de certeza, de ânimo, de fogo. E é assim que a gente precisa orar continuamente e com o nosso coração cheio de ousadia. Ore com ousadia de quem sabe que está falando com um Deus vivo, com um Deus que dá vitória, com um Deus que se manifesta, com um Deus que opera, com um Deus que ouve e com um Deus que responde. Aleluia! Nós não falamos com Deus de pau, de pedra, de gesso, de madeira, não. Nós falamos com Deus que, apesar de invisível, Ele é real. Ele está aqui nesta noite. Ele está de nossas vidas. Ele está de nossas terras. Os amores são como chama de fogo. E Ele completa a oração de cada um de nós. A igreja fazia contínua oração por Ele. A Deus. Eu posso ouvir a oração daquela igreja pela fé. Senhor, tem misericórdia de Pedro. Senhor, ele é teu servo. Senhor, não deixa ele lá não. Senhor, dá ele o livramento. Nós já perdemos Tiago, nós não podemos perder o Pedro também. Senhor, a igreja precisa do Pedro. Nós amamos o Pedro. Faz uma obra na vida dele. Senhor, tem misericórdia. Faz alguma coisa. Responde. Envia anjos da vitória. Enquanto a igreja orava, Deus libera uma resposta. E qual foi a resposta de Deus? Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é enviado, ele entra naquele cárcere, onde ninguém podia entrar, porque Pedro estava entre 16 soldados, 4 quaternos de soldados. Aqueles soldados estavam fazendo a guarda. Ele ainda estava no cárcere e estava com grilhões. Mas o anjo entra, Deus dizendo para você, onde ninguém mais pode entrar, onde ninguém mais pode mexer, eu entro. Eu entro na casa da justiça, eu entro no coração duro, eu entro nas trevas, para resgatar, para fazer brilhar a luz, aleluia! O anjo entrou,
Pedro no lado e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas foram quebradas. E o Pedro se levanta e ele vai pensar que é uma visão, até que ele não entende que é uma realidade, ele pensa, é uma visão, porque, deixa eu só falar aqui para a gente poder orar para encerrar. Pedro, no versículo 6, irmão, isso é muito forte, vai ficando de pé, por favor. Glória a Deus. Por que ele pensa que é uma visão? Porque ele estava dormindo. Você já pensou que está jurado de morte, cercado de 16 soldados te vigiando, numa prisão impossível de ser acessada? Porque aqui eu vejo soldados, eu vejo grilhões e vejo porta de ferro ainda. Hein? Você já pensou numa situação dessa? O homem era para estar desesperado: eu vou morrer. O Tiago já morreu, vai cortar minha cabeça também. O homem era para estar aqui, meus irmãos, sem conseguir fechar seus olhos, porque podia pensar: se eu fecho meus olhos aqui, eles me matam na madrugada. Mas ele estava dormindo, porque aqueles que confiam no Senhor, eles sabem que podem descansar. A luta está grande, mas descansa. A prova está grande, mas descansa. A perseguição está grande. Os bombardeios, as ameaças são grandes. Mas se você confia no Senhor, Deus está dizendo que você pode descansar, porque eu estou cuidando de tudo. Deus estava cuidando de Pedro. A resposta veio. E o anjo toca nele e ele se levanta. Ele se levanta e sai. E as portas vão se abrindo automaticamente. Quando chega a nossa hora, Deus faz as coisas acontecerem em nosso favor. A porta se abre automaticamente. E quando ele está lá na rua, aí que ele se desperta e vê: não é visão, é realidade. E quando ele vê que é realidade, para onde ele vai? Para onde ele sabia que tinha oração. Para a casa da irmã Maria, mãe de João. Será que as pessoas podem nos procurar porque sabem que nós somos casa de oração? Quando alguém pensa em mim, você pensa em mim e você como casa de oração? O irmão tal, a irmã tal. Quando se fala nessa pessoa, a primeira imagem que eu tenho é oração. O Pedro não foi para mais nenhum lugar, a não ser para onde ele sabia que tinha oração. Aleluia. E quando ele chega lá, ele bate a porta e ninguém consegue ouvi-lo, porque a igreja estava fazendo uma fervente oração. Igual nós oramos aqui. E o Pedro está lá batendo, mais uma menina, Rhodes, ela vai ouvir, e ela vai lá ver, e quando ela olha, é o Pedro. E ela fica tão feliz, irmão, adolescente, né? Adolescente fica feliz assim, dá aquele estado de alegria. E ela sai correndo, ao invés de abrir a porta para ele, e chega lá: irmãos, irmão, seu pastor, irmãos, irmã. O Pedro está lá fora, o Pedro está lá fora. Eles falam: não, menino, não está não, ele está preso. A igreja tinha fé, mas não sabia que ia acontecer assim tão rápido, porque Deus é Deus de surpresa. Vai acontecer tão rápido na sua vida, que você vai chegar a pensar que é um anjo, mas não é um anjo não, é a realidade, a resposta. Você vai pensar que eu tenho visão aqui, não é visão, mas não agora, já é a resposta na tua mente. Eles pensaram: é o anjo de Pedro, parece com Pedro, mas não é o Pedro. É só Deus dando um sinal, não era o sinal não, irmão, já era a resposta pronta. Levante sua mão assim: eu creio, Senhor, que a tua resposta está chegando para mim hoje, que a tua vitória está chegando para mim agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor, pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero convidar todos vocês aqui à frente agora. Faz a roda aqui de novo, nós temos 2 minutos, e eu quero orar por imposição de mãos por todos vocês.
de vez em quando eu abri o olho e olhava para a igreja. Um ano de luta, mas também um ano de muita bênção. Oh, glória. Tem um livro que fala, né? Se a gente contar, a gente não sabe nem contar, porque são muitas, né? Quantas bênçãos, quantas são. Acho de ver surpreso o quanto Deus já fez, o quanto Deus já fez por nós, né? Eu quero te dizer assim, que o nosso ciclo de oração é assim. A gente ora meia hora, né? De 7h30 às 8h. E de 8 às 8h30 a gente ora pelos pedidos de oração, ora individualmente. Mas hoje nós estamos tendo o privilégio de ter o pastor Cristiano conosco, né? Então nós aceleramos um pouquinho, porque 8 horas eu vou passar a palavra para ele. E deixa Deus usar ele aí conforme o Senhor quiser, conforme ele quer. E nós vamos só receber hoje, em nome de Jesus, né? Então nós vamos começar orando. Aquela oração que a gente faz, as irmãs que têm costume de vir, sabem que a gente ora pela vida do pastor, a gente ora pelos obreiros, pelos diáconos, pela missionária Eva, por cada membro dessa igreja, pelas crianças, pelo ministério de louvor, pelos irmãos que abrem culto, pelos irmãos que limpam a igreja. Então a gente faz essa oração envolvendo toda a igreja. E eu quero te convidar a fazer essa oração conosco, né? E nessa oração não vamos nos esquecer das grávidas. Tem irmãs grávidas, né? Nós não vamos nos esquecer das grávidas, dos irmãos que estão enfermos, né? Nós vamos continuar orando pelo Emanuel, né? Continuar orando pela nossa irmã Diane, para Deus restaurar a saúde dela mais depressa, pelo esposo da irmã Lidiane, o Devani, que mais, irmãs, que a gente ora, agradecendo a Deus pela Emanuele Messida, que Deus tem escutado o nosso clamor. Ela saiu do CTI, oh glória a Deus, e Jesus está fazendo uma grande obra aí, sabe, irmãos? Eu não esqueço, eu sempre tenho uma frase que eu sempre gosto de lembrar, que orar por alguém é dizer para ele que você o ama. Mesmo que você não conhece, talvez ele nem sabe que a gente está orando, mas o que nos leva a orar por alguém é o amor. E que o nosso coração possa cada dia mais ter mais amor. Porque é isso que nos move a estar aqui toda segunda-feira, de joelho dobrado. Muitas vezes por pessoas que nem sabem que oramos por eles. E nem precisam saber. Quem tem que escutar a nossa oração é o Senhor. Mas nós o amamos, né? Então eu queria te convidar nessa noite. Vamos fazer essa oração pelo pastor, pela família dele, pelos obreiros, pela igreja. Em nome de Jesus, eu te convido a orar comigo nesta noite. Mas fala mesmo, ora mesmo. Vamos nos ligar no céu agora, em nome de Jesus.